Graça e paz, queridos. É sempre um privilégio poder cultuar a Deus aqui com vocês, sempre que sou chamada a essa casa. Eu quero saudar vocês como o nosso querido apóstolo Paulo. Antes de tudo, parabéns, Piba, pelos 110 anos. E eu quero dizer para vocês que eu agradeço ao meu Deus toda vez que lembro de vocês. Em todas as minhas orações em favor de vocês. Sempre oro com alegria por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho desde o primeiro dia até agora, os 110 anos que completam. Estou convencida de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Amém. Se você sabe onde está essa oração, você vai saber em que livro nós vamos analisar e pensar hoje, em que livro a gente vai estudar juntos. E, antes de ir direto ao ponto, ou melhor, ir ao texto, eu gostaria de orar junto com vocês mais uma vez. Deus, em nome de Jesus, Senhor, que seja o Senhor a falar, que essa palavra possa soar ao coração dos meus irmãos de maneira extraordinária, assim como foi na minha. Que o Senhor continue abençoando essa igreja, em nome de Jesus. Amém. Eu estava pesquisando sobre a história da Piba, embora já esteja envolvida com os batistas há algum tempo, mas eu não tinha tanto conhecimento do trabalho dessa igreja. Mas, refletindo a história da Piba, eu lembrei de um ditado que diz que quem planta tâmara não come tâmara, não colhe tâmara. Não come não colhe da tâmara que plantou. Hoje em dia, com a tecnologia, se come antes dos 100 anos. Mas as tamareiras, elas só produziam os frutos 80 a 100 anos depois da plantação. E aí, conta um ditado que um senhor estava plantando as tâmaras e um jovem se aproxima dele e diz assim: por que é que o senhor perde tempo plantando tâmaras? O que não vai colher? E aí o senhor vira para ele e responde: se todos pensassem como você, ninguém colheria tâmaras. Então, nós não estamos perdendo tempo quando nós plantamos tâmaras. Alguém vai comer. Esse legado vai ficar. E louvado seja Deus pelos 13 irmãos no dia 19 de setembro de 1913 que decidiram plantar essa tamareira. Porque é por causa dessa tamareira que hoje nós somos mais de 7.000 batistas no estado. É por causa dessa tamareira que nós temos 56 igrejas batistas. Eu não sei se tem mais, mas o último censo que eu olhei são 56. E hoje a Piba tem em torno de 1.482 membros, se eu não estiver enganada, espalhado não só na igreja, mas pelas congregações que abriram em trabalho missionário em alguns lugares. Mas, mesmo entendendo isso, não tem como a gente calar a seguinte pergunta: qual é o segredo para chegar até aqui? Qual o segredo para chegar em 110 anos? Porque se nós olharmos para a Europa, as igrejas centenárias viraram bares, supermercados e pubs. Igrejas que grandes nomes pregaram. John Wesley, Zwinglio e outros mais. E hoje, se você pesquisar, essas igrejas de grandes arquiteturas viraram centro de show, de todo tipo de pecado que você imaginar, que é cometido ali naquele lugar, que um dia foi lugar de adoração a Deus. Então, como que a Piba, se ela escrevesse uma biografia, ela descreveria esses 110 anos? O que ela diria que levou até aqui, chegar até aqui? Quais seriam os elementos que permitiram ou permitem uma igreja chegar aos 110 anos, aos 100 anos? O que é que foi enxertado nessa árvore para ser tão frondosa? E, com toda certeza, não só a Piba, mas toda igreja, e essa em específico a bênção para fora, porque o pastor sempre colabora com projetos, mesmo que não seja daqui. Vocês colaboram com missões. É uma igreja de grande porte no nosso estado. Mas, mesmo assim, tanto a Piba como as outras igrejas, da porta para dentro tem problemas. Da porta para dentro
vai ter obstáculos, machucados, dilemas, intempéries, causados pelo tempo e pelas pessoas, de motivações diferentes nos corações que formam esse corpo, que formaram essa história. Pessoas que compõem a membresia. E como perseverar para vencer 110 anos? Como fazer mais 110 anos na história da PIBA em Sergipe? E aí Deus me trouxe um texto, mas antes de chegar nele, eu lendo a história da PIBA, eu achei esse legado do pastor Jabes Nogueira, quando ele diz: a submissão a Deus permanece nos valores da PIBA. Grandes coisas Deus fez por nós. E isto nos motiva a primeiro agradecer a Ele, porque de fato nos abençoou com toda sorte de bênçãos. Em segundo lugar, somos desafiados a prosseguir, até porque não é aqui o lugar de nosso repouso ou descanso. Como povo e exército de Deus, temos que fazer a nossa parte, que é a nossa obediência e fidelidade. E assim diz a palavra em 1 Coríntios 4, 2, ora, além disso, requer-se dos dispenseiros, que cada um se ache fiel. Esse legado alcançou o coração de uma criança, que hoje é o pastor de vocês, o pastor Paulo Sérgio. E não é um trabalho que é só dele, que ele faz sozinho, mas é um trabalho que envolve toda a igreja. Então, tanto os benefícios como as dificuldades está sobre todos, que é parte da PIBA e, quiçá, em todos os batistas sergipanos. Porque eu me sinto um pouco da PIBA também. Por causa de vocês, que eu tenho uma igreja batista para ir. Né? Não é aqui, mas que está no estado. Então, vamos pensar juntos esse desafio de prosseguir. E o Senhor trouxe a mim o livro todo, mas se eu fosse falar o livro todo, era vigília, não culto. Então, nós vamos abrir em Filipenses, capítulo 3. Eu estou um pouquinho rouca, mas, graças a Deus, estou melhor do que ontem. Eu quero ler com vocês do 12 ao 21, mas o nosso foco hoje vai ser só até o 16, certo? Mas eu quero ler a pericope inteira para não ficar fora do contexto. Então, diz o seguinte: prosseguindo para o alvo, vai estar em algumas Bíblias aí, ou então soberania de Cristo, né? Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesma já tenho alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observe os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Pois, como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O seu Deus é o estômago. E eles têm orgulho do que é vergonhoso. Só pensam nas coisas terrenas. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, Ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. Amém? Paulo escreve essa carta preso. E todo mundo sabe que nome tem. Como é que é chamado carinhosamente Filipenses? Carta da alegria. Embora um homem estivesse preso, mas ele estava, através dessa carta, escrevendo mais ou menos por volta dos anos 60 depois de Cristo, durante a sua primeira prisão em Roma, ele escreve essa carta aos Filipenses para agradecer todo o empenho daqueles filhos de Deus, a generosidade, todo o envolvimento da igreja com as necessidades que ele possuía.
Mesmo ele não estando lá, eles sempre colaboravam com ele. E também, Paulo escreve para alertá-los que eles enfrentariam sérios problemas, porque com a chegada da igreja ali, com a questão de Roma ainda, perseguição em cima dos cristãos, eles iriam enfrentar desafios. Eles iriam precisar de força, porque existiam muitos problemas na igreja. Embora ela fosse uma bênção para fora, ela também tinha problemas, sérios problemas. Elas tinham problema de desunião, de presunção, de egoísmo, de reclamação, de individualismo, de partidarismo e até de vanglória. Mesmo sendo uma igreja missionária que ajudava a ele. E apesar das situações difíceis, Paulo vai expressar essa alegria e essa gratidão, porque não tem como falar de gratidão sem falar de alegria. Né? E às vezes a gente imagina também que a gratidão, às vezes o ambiente não é tão alegre, mas nosso coração precisa ser grato a Deus por todas as coisas. E a gente vê que Paulo está enfrentando a adversidade da prisão. E ele vai expressar, mesmo diante dessas circunstâncias, a importância da alegria do povo cristão, mesmo diante da perseguição, mesmo diante dos dilemas, mesmo diante das circunstâncias. E a igreja de Filipos havia sido um lugar de muito encorajamento para Paulo, para que ele permanecesse firme. E ele até vai dizer em alguns dos capítulos que ele seria livre, né? Ele estava orando para ser livre. De fato ele passa mais alguns anos livre, mas depois ele é preso novamente. E depois que ele vai preso, ele escreve 2 Timóteo e aí ele morre. Mas ele também usa essa carta dos Filipenses como uma oportunidade para agradecer todo esse apoio e encorajamento que eu trouxe aqui para vocês e que nós vamos ver lendo os capítulos dessa belíssima carta do Novo Testamento. A prisão de Paulo vai simbolizar para nós a incansável dedicação dele em propagar o Evangelho. Por que ele estava preso? Porque ele estava pregando o Evangelho. Então, mesmo sob essas perseguições, restrições pessoais, e o exemplo das gerações posteriores de cristãos, ele traz para perseverar na fé, independente das dificuldades. Embora a carta aos Filipenses não seja um tratado teológico, como Colossenses, como Efésios, como Romanos, mas é uma carta que trata de questões pessoais, mas teologicamente. É uma carta que vai ter, ao longo da sua escrita, conceitos doutrinários para a nossa vida cristã, como devemos viver. E aí, como eu já disse, o tema da chave da carta aos Filipenses é a alegria do Senhor. Para que a alegria do Senhor? Para encontrar determinação na cooperação, para o progresso do Evangelho e para a fé no Evangelho. A gente vê isso no primeiro capítulo. No segundo capítulo, nós vemos que a alegria do Senhor nos submete ao exemplo de Cristo, de Paulo, de Timóteo e de Epafrodito. Ele vai citar exemplos das pessoas que seguiram o caminho de Cristo. No capítulo 2. E ainda a alegria para a disponibilidade espiritual, para lembrar do passado, encarar o presente e focar no futuro, que é o que nós vamos ver aqui no capítulo 3. Mas em toda a carta nós podemos também ver a segurança de Paulo em Deus, a confiança, e a gente vê mais claramente isso no capítulo 4. Então, o tom da alegria do Senhor perpassa toda essa carta, mesmo que todas as situações nos trouxessem a pensar diferente. Porque é muito surpreendente alguém pensar em algo assim, estando preso. E se vocês assistirem em algum vídeo no YouTube, alguma coisa assim, vocês vão ver onde ele ficou preso e como era terrível o lugar. Frio, escuro, estranho. E mesmo assim, ele se alegrava no Senhor. Então, Paulo vai apresentar aqui no capítulo 3 um pouco da sua biografia espiritual. Do versículo 1 ao 11, ele vai falar do seu passado. Do 12 ao 16, que é o que nós vamos focar hoje, ele vai falar do presente. E do 17 ao 21, ele vai falar do futuro. Então, nós vamos ver Paulo como um contador que descobriu novos valores depois da sua conversão.
vocês viram que ele era um grande fariseu que perseguia e matava cristãos, em troca da lei, da exigência da lei. Paulo costumava fazer alguns tipos de metáforas para falar sobre a caminhada da vida cristã. Ele vai usar algumas expressões como armadura, ele vai usar questão militar, né, da armadura, e aqui, agrícola, também, quando ele fala também sem parar, e a atlética, que é o que ele vai trabalhar aqui. Então, nós estamos vendo que Paulo, aqui, como um contador de novos valores, ele vem como um atleta cheio de vigor espiritual. E por que a gente entende assim? Porque quando ele fala aqui avançar, quando ele usa o termo avançar, o significado desse termo, no versículo 13, que diz assim: irmãos, não penso que eu mesma já tenho alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando. Esse verbo, ele tem a expressão é como se fosse uma esticada forte, de muito esforço para a corrida. Então, Paulo aqui, ele é um atleta, cheio de vigor espiritual, porque ele quer a cidadania do céu. Porque ele busca viver as suas experiências de maneira prática, para que a sua vida espiritual fosse algo que fluísse para outros também. Então, nós vamos ver que Paulo, sendo aqui alguém que está estimulando os outros a avançarem, ele não está descrevendo aqui também salvação pelas obras. Ele está falando de um avanço não por esforço próprio, porque seria uma contradição com os primeiros 11 versículos. Mas ele está falando aqui sobre um cristão que sabe que em Cristo e por Cristo ele tem um interesse de dedicar-se mais, de avançar mais. Esse é o interesse do coração do homem que ama a Cristo. Então, no versículo 20 também, nós vamos ver Paulo falando o seguinte: nossa cidadania, porém, está nos céus, e de onde esperamos ansiosamente o Salvador, Senhor Jesus Cristo. Ele vai nos trazer aqui a ideia de que, uma vez que já somos filhos de Deus por meio da fé em Cristo, nós temos a responsabilidade de completar a carreira, de alcançar os objetivos que Deus estipulou para cada um de nós. E isso é uma caminhada de unidade, de individual, mas que forma a unidade do corpo de Cristo, que forma a igreja. Porque é Deus quem efetua em vós tanto o querer como o realizar. Cada cristão está na pista de corrida e cada um tem uma raia. Cada um deve correr com o seu objetivo para alcançar. Mas que nesses objetivos que cada um tem, nós vamos chegar a uma única direção, que é o reino de Deus. Cada parte do corpo tem a sua função e o seu chamado. Mas o objetivo de Deus, o propósito do Senhor é maior do que, muitas vezes, apenas as nossas funções. Nós vamos ver que, em algumas situações, alguns falharam. Alguns perderam a sua recompensa. Mas, lá em 1 Coríntios 3, do 11 ao 15, eu não vou ler com vocês, mas vá anotando, fica para casa, para dar tempo. Mas é a mesma ideia que ele apresenta, agora usando uma imagem. Assim. Nós somos templo. E todos nós desejamos ser cristãos vitoriosos e cumprir os propósitos para os quais fomos salvos. Mas não esqueci da pergunta e volto aqui. Como perseverar? Como vencer até a linha de chegada? Quais os elementos que nós vemos aqui nesse trecho da carta aos Filipenses que nos mostra que são essenciais para que a gente consiga prosseguir na jornada de fé? E nós vemos aqui que Paulo, ele traz no versículo 12, não que eu já tenha obtido tudo. Nós vemos uma insatisfação em Paulo. Ele está insatisfeito não em Cristo,
mas está insatisfeito que cada vez ele pode ser melhor. Em cada momento na caminhada cristã, ele pode aprimorar mais, ele pode chegar mais longe, ele pode avançar mais um pouco. Ele está nos mostrando que nós devemos entregar o nosso melhor. Nossa vida cristã deve ser um motivo pelo qual a gente olha todos os dias e pode dizer, pode ser melhor amanhã. Essa é a insatisfação que a gente poderia chamar de insatisfação santa. Porque nós desejamos mais no reino de Deus, desejamos avançar mais. Não ficamos só em 110 anos, queremos 220, queremos 330. Então, um elemento importante é a insatisfação. O segundo elemento que nós vemos nesse texto também é a dedicação aqui no 13. Quando você, aqui na expressão que diz assim, irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das que ficaram para trás, avançando para as que estão adiante. Nós vemos que Paulo continua insistentemente se dedicando ao reino, se dedicando à expansão do evangelho, se dedicando a ir e se envolver nas coisas, porque muitas vezes nós ficamos nos perguntando quais coisas, mas a gente vai ver o salmista dizer o seguinte, uma coisa peço ao Senhor. O que o salmista pede ao Senhor? E a buscarei. Habitar na presença de Deus é o nosso objetivo, seja onde estivermos. Essa é a coisa que move a nossa vida, a adoração a Deus, adorando a Deus no trabalho, adorando a Deus como mãe, adorando a Deus como esposa, adorando a Deus como filha, como cidadã, como cristã. Então, essa é a dedicação de, muitas vezes, não sermos tão ativistas e poucos essenciais naquilo que estamos fazendo para Deus. E um outro elemento que nós vemos nesse texto também é direção. Prossigo para o alvo, aqui no versículo 14. Nós vemos que os incrédulos, muitas vezes, eles são controlados pelo passado, eles olham muito para trás. Se eu tivesse olhado para trás, dirigindo até aqui, eu não chegaria, eu talvez bateria o meu carro. Mas nós estamos vendo que nós, como cristãos, como pessoas que de fato vai olhar para trás muitas vezes, até para reclamar, murmurar, né? Mas nós precisamos sair desse costume de falar de passado e olharmos para o futuro. Não como um excesso de futuro para não ser ansiedade, mas desse futuro aqui, da concretização, da certeza que o céu é tão real quanto a cadeira que você está sentado. Porque se nós tivermos essa consciência, nós vamos viver para o céu. Independente das coisas que aconteçam, independente dos desgostos que possamos ter, independente das situações, nós estamos indo para um lugar que não é aqui. Somos peregrinos, somos estrangeiros. E convém lembrar que na terminologia da Bíblia, quando Paulo fala esquecendo-me das coisas, ele não está falando que você vai esquecer completamente. Ele está falando que aquelas coisas que um dia dificultaram a minha caminhada, eu deixo para trás, elas não me abalam mais. Elas não vão incomodar a minha caminhada em Cristo, a minha vida como igreja em Cristo. Não são os detalhes do passado que vão projetar o meu futuro, mas o céu do Senhor é que projeta o meu futuro. Então, nós vemos aqui que essa direção, manter o foco no alvo, até mesmo na metodologia de gestão, é assim que a gente trabalha, olhando para o alvo, nós vemos como a gente erra menos no caminho, como empresa. E como pessoas individuais, tanto em casa como cristãos, nós temos que viver uma vida intencional. E essa vida intencional requer diretrizes, sim. Requer você saber, diz um pensador que, se eu não sei a direção, qualquer lugar serve. Então, nós precisamos saber qual é o nosso alvo e focar nele. Prosseguir seguindo para esse alvo, que é o que a PIBA fez por 110 anos e, creio eu, fará por mais 110. Nós vemos aqui em Paulo que ele vai nos lembrar que até o próprio Deus prometeu para nós, também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre, lá em Hebreus 10.
Se o próprio Deus fez isso, por que nós não devemos fazer? Esquecer das coisas que ficaram para trás e olhando sempre para o futuro. Então, nós devemos esquecer das coisas que ficaram para trás, mas não esquecer como se fosse apagar, mas entender que nós quebramos o poder do passado em nosso futuro. Que nós não mais vamos mudar o passado, mas o passado não pode ter um significado que atrapalhe a minha vida para o presente e para o futuro em Deus. Então, nós estamos vendo Paulo trazendo mais esse elemento que mostra por que Filipos conseguiu superar todas as crises que estavam acontecendo ali naquela região. Muitos cristãos encontram-se hoje acorrentados em arrependimentos do passado e tentam, às vezes, até correr para trás. Mas não é de se admirar que vivem tropeçando, que se atrapalham, porque perdem o foco e acaba atrapalhando outros corredores. Então, nós vemos em Paulo que alguns corredores vão, infelizmente, se distrair por conta do passado, dos sucessos do passado ou até mesmo dos fracassos. E vão deixar de lado o foco no futuro e vão viver uma vida sem dedicação e sem direção e sem insatisfação para alcançar e prosseguir em direção ao alvo. Um outro elemento que nós vemos nesse texto é determinação. E ele fala, prossigo para o alvo. Além da direção, prossigo também vai nos mostrar que é o mesmo verbo usado no 3:12, quando Paulo vai dizer, tenho sentido um esforço intenso, que é o avançado, é a mesma conotação, prossigo com muito esforço, né, até o alvo. Porque os gregos costumavam usar esse termo para descrever um caçador perseguindo uma presa, com muita força para pegar, com muito empenho para pegar. Então, é assim que Paulo está trazendo para a gente. A nossa determinação deve ser igual a esse caçador. Nós devemos caçar a salvação, a vida com Deus, a vida cristã santa com o Senhor, como se caça um animal, ou como um caçador caça um animal. Ele usa essa metáfora para que a gente entenda o quanto é esforço, mas que vale a pena, porque no final você tem a sua recompensa. Então, que alvo é esse que Paulo está nos mostrando e que nos faz querer perseguir, prosseguir nessa determinação espiritual? Nós vamos ver aqui no versículo 14. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Quem não quer ganhar esse prêmio da soberana vocação de Deus? Quem não quer ganhar dessa vocação de Deus em Cristo Jesus? Quando alcançar o alvo, nós receberemos a recompensa. Mais uma vez, Paulo está sugerindo que os céus não se alcança pelo esforço próprio. Não é pelo esforço próprio. Mas ele está dizendo que assim como um atleta que treinou, se esforçou e conseguiu sua recompensa, nós também teremos a nossa recompensa, que é a melhor de todas, é o bem maior para nós, que é um dia ver Cristo face a face. Ver o Senhor que tanto oramos, aquele que está até numa letra de música que o cantor não está mais no meio, mas tinha uma frase que eu gostava muito, ele dizia, sinto saudade de quem eu ainda não vi. E, de fato, a gente sente saudade de Jesus porque a gente não viu fisicamente, a gente sente Ele em nossa vida, mas dá essa sensação, né? A gente fica curioso para imaginar como seria o céu, como seria sentar com Ele lá, conversar com Ele lá. E você fica imaginando, idealizando isso e fica sentindo saudade daquilo que você ainda não viu. E idealizando isso. Então, irmãos, não importa qual seja o sucesso aos olhos dos homens, não haverá recompensa se nós não conquistarmos aquilo para o que também foi conquistado por Cristo Jesus. Então, a nossa determinação não é para fazer como alguns aqui em Filipos faziam, pregava o evangelho, mas por vanglória. E Paulo está nos ensinando que nós temos que desejar o que Cristo desejou.
Nós temos que pregar o evangelho com a motivação que Cristo nos ensinou. Porque a motivação do coração do homem precisa ser colocado diante do Senhor. Porque até mesmo para adorar Ele, às vezes nós adoramos de maneira errada. Muitas vezes nós queremos fazer do nosso jeito. E nós precisamos entender que o Senhor ele é claro quando Ele diz como Ele quer, quem Ele é, pela sua palavra. E um último elemento que nós vemos aqui é Paulo falando sobre disciplina. Porque não basta você correr com disposição para vencer a corrida, mas o corredor também deve obedecer às regras. Nós precisamos ver, assim como os jogos gregos, os juízes eram extremamente rígidos a respeito dos regulamentos, e se o atleta cometesse qualquer infração, ele era desqualificado. E nós precisamos ser rígidos, não legalistas, mas rígidos para não perdermos a nossa recompensa, para não perdermos o foco, para não nos distrairmos, para não corrermos pelo lugar errado, pela direção errada. Então, esse trecho aqui, muito rico da carta aos Filipenses, é repleto de elementos e instruções para que a gente possa ter uma corrida de grande sucesso ao lado do Senhor Jesus. É um trecho em que nós podemos ver que, se assim fizermos, não que a gente tenha alcançado, porque a perfeição vai ser no céu, a glorificação é lá no céu, mas que nós possamos buscar no Senhor todo o empenho, toda a força, o desejo, a motivação, porque é o Senhor que nos dá. É o Senhor que nos chama, que completa a obra. Sem Ele, nada podemos fazer. Então, nós dependemos do Senhor para avançar nessa caminhada, para prosseguir para o alvo, para que a PIBA continue mais anos. Vocês, independente de onde vão estar, porque às vezes nós estamos aqui, aí o trabalho manda para outro lugar, mas somos igreja visível, igreja invisível, e nós precisamos nos ver como uma igreja que é antifrágil, uma igreja que parece que pode quebrar, mas em Cristo Jesus ela consegue vencer as dificuldades e vencer no final. Então, imagine, irmãos, que essa tamareira centenária sobreviveu a inúmeras tempestades, sobreviveu a secas, mas para a glória de Deus permanece firme e forte. E essa árvore centenária, em sua história, ela é repleta de memórias. Assim como a árvore, a nossa igreja enfrentou desafios ao longo dos anos, mas também experimentou vitórias abundantes de Deus. Nós aprendemos hoje com Paulo que nós podemos continuar crescendo em gratidão. À medida que seguimos nossa jornada espiritual, como ele nos ensina aqui, com esses elementos que nos dão a possibilidade de prosseguir rumo ao alvo. Através da renovação da nossa mente pelo Evangelho, porque nós vemos dos 12 ao 14, ele focando a mentalidade do homem para aquilo que Cristo fez na vida dele, ao ponto dele querer hoje estar só intencionalmente focado no alvo. Nós vemos que nós devemos lembrar e honrar o passado, mas também olhar para o futuro com esperança e expectativa. Porque a gente tem que renovar a mente para que a gente deixe de lado ressentimentos passados e divisões ou preocupações do passado para buscar a unidade e a missão da igreja. Para buscar a unidade e a missão que Deus nos deu. E a gratidão floresce quando a nossa mente está centrada em Cristo. Quando a nossa mente tem conexão com o propósito que Ele deu para cada um de nós. Uma outra aplicação que nós podemos ver aqui nesse texto é que Paulo, apesar de não ter sido o nosso foco, mas eu gostaria de frisar que nos versículos 20 e 21, nós somos cidadãos do céu. E esse é uma das melhores informações que a gente pode ter quando abre a Bíblia. Porque o que quer que aconteça nesse mundo, a nossa nação não é essa. A nossa terra não é essa. Nós temos algo muito melhor em Deus, no Senhor. É uma igreja centenária de muitas histórias, de gerações diferentes que se entrelaçam.
Mas nossa verdadeira identidade está no céu, onde é a nossa herança eterna. E é por isso que nós estamos focando para prosseguir ao alvo. E a gratidão surge quando nós lembramos que, apesar das mudanças na igreja ao longo dos anos, a nossa esperança é segura e eterna. Porque pode mudar de pastor, né? Já mudou quantas vezes ao longo dos anos. Mas nós temos que continuar focados, prosseguindo no alvo. A cada ano, os pastores se aposentam, precisam também descansar. E um terceiro aprendizado que nós tiramos aqui também é que quando nós olhamos para essa maneira de exortação de Paulo, para seguir o exemplo, né, dos que vivem em conformidade com o Evangelho, nós temos aqui a percepção de muitos modelos de fé. E nós vamos ver na multiforme graça de Deus muitos modelos de fé. Nós precisamos ser também, honrarmos aqueles que vieram antes, mas precisamos ser modelos de fé para a próxima geração. Nós, cada um de nós, para a próxima geração da PIBA, precisamos ser modelos de fé, para que se mantenha e se aconteça de maneira autêntica, inspiração de um para o outro, e o legado do Evangelho permaneça. Então, queridos irmãos, enquanto nós celebramos esse centenário da Igreja PIBA, nós precisamos lembrar que a gratidão, ela não é uma jornada só do mês de setembro, mas é uma jornada contínua. É algo que nós fazemos dia após dia. E o nosso maior exemplo é Jesus Cristo. Ele e nele é que nós encontramos as diretrizes para ser uma igreja saudável. As diretrizes para viver a prática cristã no dia a dia, não só na igreja, mas em casa também, e para entender a multiforme graça do Senhor no nosso meio como corpo. Deus nos alcançou, e à medida que nós vamos renovando as nossas mentes, lembrando da nossa cidadania celestial, e nós modelamos gratidão para gerações futuras, fortalecendo o vínculo que nos une como uma igreja viva e agradecida. Que a nossa jornada seja marcada pela alegria e pela ação de graças, à medida que crescemos na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Eu quero orar com vocês, mais uma vez. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra. Te agradecemos pela verdade absoluta que está nas suas Escrituras. E é por causa dela, Senhor, que nós estamos aqui, por causa da tua presença, porque o Senhor é o Verbo. Nós te agradecemos por deixar para nós, Senhor, palavras que nos consolam, nos confortam, nos encorajam. Nos faz cada vez mais, Senhor, seguir em frente, olhando e focados no céu. Te agradecemos, ó Deus, pelos 110 anos da PIBA, pelo pastor Paulo Sérgio e demais pessoas que compõem essa igreja e fazem dela o que ela é aqui no nosso estado. Obrigada, porque um dia o Senhor olhou para nós com misericórdia e enviou esses irmãos para que pudéssemos ter a pregação da palavra verdadeira. Nós não estamos baseados em mitos, nem em desacordo com a sua palavra, mas nós aprendemos da fonte pura do Senhor, das Escrituras Santas, que é através dela que a transformação do homem acontece. Nós te agradecemos, porque o Senhor se faz presente nesse lugar, porque senão não teria se ampliado até aqui. Nós agradecemos, Senhor, por cada evento que aconteceu, por cada irmão que esteve aqui. E o meu pedido e minha oração, Senhor, é que todas essas pessoas que estiveram aqui tenham em seus corações sementes brotando, para que do número que nós vimos aqui seja muito maior ano que vem do que foi esse ano. Porque o nosso interesse, Senhor, é levarmos mais pessoas conosco à grande morada celestial, porque é nela que cremos e é nela que sabemos que está a nossa esperança. Em nome de Jesus, amém.